Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Segunda Reis, capítulo 3, o reinado de Jorão sobre Israel. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel. Não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: Subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: Por que caminho subiremos? Respondeu ele: Pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor: Fazei nele, neste vale, covas e covas, porque assim diz o Senhor: Não sentireis vento, nem vereis chuvas. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará nas vossas mãos Moabe. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas, que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: Isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam e taparam todas as fontes de água e cortaram todas as boas árvores, até que só Haresete ficou com os seus muros. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espadas para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar,
e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso, se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Então, aqui o autor do livro, ele vai voltar um pouco para narrar os feitos de Eliseu, né? E ele vai levantar aqui, né, Jorão, filho de Acabe, e vai falar também sobre a aliança com Josafá, o rei de Judá, e com também o rei de Edom. Eles vão subir contra Moabe. E no caminho pelo deserto de Edom, eles vão ver que a água não havia para que eles pudessem, vamos dizer assim, serem supridas suas necessidades. E a água é muito importante. Você pode até viver alguns dias sem comer, mas sem beber água, isso é muito perigoso, porque pode causar uma desidratação e levar você à morte. É interessante que quando isso acontece, né, o Jorão, ele diz assim, rapaz, Deus nos trouxe aqui para entregar esses 3 reis na mão de Moabe. Porém, Josafá, que temia ao Senhor, ele diz, não há aqui um profeta de Deus, pelo qual nós possamos consultá-lo. E é interessante, alguém lá do reino de Israel vai dizer, Eliseu, filho de Safate, que deitava a água sobre as mãos de Elias. Então, Josafá já tinha tido experiências com Elias e ele sabia que Elias era um profeta verdadeiro do Senhor. E Eliseu servia Elias. Esse deitar água era alguém que era fiel, era alguém que era servo. E agora, Deus estava levantando o ministério de Eliseu. E é interessante, esses 3 reis vão descer até Eliseu. Mas Eliseu, ele vai mostrar, né, a resistência que ele tinha para com o rei de Israel. Por quê? Porque ele andava nos caminhos errados de Jeroboão, na idolatria. Ele havia até feito alguma coisa boa, não estava tão assim contaminado como seu pai Acabe e sua mãe Jezabel. Mas Eliseu ainda vai resisti-lo, né? E Eliseu vai dizer no versículo 14: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. E parece aqui que Eliseu está sendo mais uma vez alguém assim, vamos dizer assim, autoritário, soberbo, mas isso não é verdade. Os profetas, eles temiam a Deus, mas eles também julgavam o povo. E aqui ele está levando juízo sobre a vida de Jorão, para que Jorão se arrependesse, para que Jorão pudesse contemplar, mas isso não vai acontecer. Mas por causa da presença de Josafá e por causa da vontade de Deus, Deus vai dar a vitória de uma forma sobrenatural. Ele pede um tangedor, alguém que toca um instrumento, e quando a pessoa começa a tocar o instrumento, a unção e a palavra vem sobre Eliseu. E traz uma estratégia estranha, porém poderosa. Ele manda cavar poços, né? Cavar. E eles vão cavar esses poços, esses vales, essas covas, e ele diz que sobrenaturalmente, sem chuva e sem vento, vai encher essas covas e esses vales com água, para que assim eles possam suprir as suas necessidades. Mas não somente isso, esse suprimento também servirá de armadilha para o inimigo. Moabe e os homens de Moabe, ao verem, né, pela manhã, o sol resplandecendo naquelas águas, eles pensam que é sangue. E eles dizem assim: os reis se desentenderam e eles mataram uns aos outros. Agora nós vamos e vamos saquear os despojos. Porém, aquilo ali serviu como armadilha. E quando eles foram, os homens de Israel se levantaram e feriram a todos e cumpriram também o que Eliseu falou sobre a palavra do Senhor. Amém? Aqui diz que o Senhor vai dar e entregar Moabe nas mãos dos israelitas. E ele diz assim no versículo 19: Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis. Então, isso está demonstrando exatamente, né, a ira de Deus contra Moabe. Por quê? Porque Moabe havia, vamos dizer assim, desobedecido ao Senhor. Amém? Para a mesa, a derrota na batalha era um sinal de que o seu Deus, Chemosh, estava zangado com Moabe. Em consequência, Mesa ofereceu o seu próprio filho em sacrifício para agradar o seu Deus. A expressão grande ira contra Israel pode significar que a ação de Mesa foi tão repulsiva que os israelitas interromperam o seu ataque,
ao que Israel momentaneamente começou a perder a batalha. Outra possibilidade é que os israelitas interromperam seu ataque por Deus, de alguma forma, pois Deus estava de alguma forma irado com eles. Então nós vemos aqui um interrompimento, mas também diante do que havia acontecido e diante daquilo que nós podemos observar, o autor está querendo inserir Eliseu na história bíblica e mostrar quão importante esse profeta foi e quantas respostas poderosas ele trouxe. No capítulo 4, ele vai mostrar que Eliseu vai aumentar o azeite da viúva, mas isso é vídeo somente para o dia de amanhã. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe, acione o sininho para receber as notificações. Nos ajude a levar a palavra de Deus às demais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.